e o versículo de número 44. João, capítulo 11, e o versículo de número 44. A palavra do Senhor diz assim: o morto saiu. Repita comigo: morto. Não, repita comigo: morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais essa noite, porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido, e por isso, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha cercar esse ambiente com a tua glória, levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, e fazer, Senhor Jesus, não a nossa vontade, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, Senhor Jesus, sê conosco, nos abençoe, Senhor Deus, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo em um tempo em que a humanidade ela está em busca de soluções para resolver os problemas, as doenças, as enfermidades. Estamos apoiando nos desafios estabelecidos, ao qual nós muitas vezes não conseguimos resolver e acabamos se frustrando ao ponto de querer abandonar tudo, de querer pular do barco, de querer realmente ir embora, talvez até mesmo deste mundo. Porque quantas vezes no meio do furacão nós chegamos diante de Deus e pedimos para o Senhor: Deus, leva-me daqui, tira-me, Senhor Jesus, porque eu não aguento mais, estou sendo sufocado, parece que não tem mais chance, parece que eu não vou realmente viver o plano, os meus sonhos, aquilo que eu tenho colocado diante do seu altar, aquilo que eu tenho feito, Senhor Deus, parece que o Senhor fechou os teus ouvidos e não está ouvindo a minha voz. Muitas vezes chegamos diante de Deus em meio ao desespero, para pedir para o Senhor por socorro. Só que nós não entendemos que para Deus socorrer a nossa vida, é necessário que nós venhamos ser pessoas gratas a Deus, porque se nós estamos aqui hoje, é uma oportunidade a qual Deus estabeleceu sobre a minha vida e a sua vida, para que pudéssemos realmente estar vivos, agradecendo a Deus, não por aquilo que temos, não por aquilo que somos, mas pela salvação a qual Ele estabeleceu para todo aquele que realmente crê no sobrenatural. E se você está aqui é porque você é especial para Deus. E muitas vezes nos desesperamos diante da verdade a qual nós estamos vivendo. E aqui nessa história, ela narra 3 tipos de pessoas. Pessoas essas que muitas vezes têm pensamentos diferentes, pessoas que vivem uma vida complexa, em meio a erros, falhas, olhando a situação momentânea. Nós vemos aqui 3 pessoas, uma chamada Marta, outra Maria e um chamado Lázaro, todos irmãos, criados pelos mesmos pais, exercendo a mesma fé, tiveram relacionamentos com Jesus, viram milagres acontecerem, observaram realmente a presença de Deus, ao ponto até mesmo de se sentirem diferentes, porque eram amigos, ao ponto de chamar Jesus para entrar no lar e ali poder tomar um café. Maria, ela debruçou aos pés de Jesus e com um perfume valioso ela quebrou, lavou os pés de Jesus com seus cabelos, enxugavam os pés de Cristo. Mas um dia, quando a morte chegou na família, ela não aguentou. Só que aqui nós vemos que Marta, ela é diferente de Maria, porque Maria ela se derramou aos pés do Senhor. E aqueles que são como Maria, são aqueles que adoram ao Senhor em silêncio, que confiam no milagre,
E talvez você está em silêncio esta noite, mas Deus está falando para você: confie no milagre que eu vou operar na sua vida. Muitas vezes o ambiente vivido não é aquele que Deus ele preparou para nós vivermos. Talvez o ambiente ao qual nós estamos vivendo é um ambiente onde nós estamos chorando, é um ambiente onde nós estamos tristes, mas a palavra do Senhor diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, porque todo choro, toda lágrima, Deus está cessando esta noite, para poder trazer a tua paz, para poder trazer a tua alegria, para poder fazer com que você venha regozijar diante daquilo que Jesus ele tem preparado para você. Só que muitas vezes nós não entendemos, e vivemos uma vida como Marta, em meio ao desespero, apavorados, perturbados. A Bíblia fala lá no livro de Jó, não precisa abrir, eu vou ler para você. Jó capítulo 6, e o versículo de número 26. Porventura, buscareis palavras para me repreenderes, visto que as razões do desespero são como o vento. Jó ele está aqui conversando com os seus amigos, porque os seus amigos estão repreendendo a Jó, por tudo aquilo que ele está passando, por ter perdido os filhos, por ter perdido os bois, os camelos, os trabalhadores, o lar. E os amigos repreendendo a Jó, falando: Jó, você está vivendo tudo isso porque você pecou, porque você errou, porque você falhou em algum ponto da sua trajetória. Só que ele diz aqui: o desespero, as razões nas quais eu estou vivendo é como o vento, porque o vento ele passa. Lá em João, Jesus fala que o vento dá para se ouvir a sua voz, não se sabe para onde vem e nem para onde vai. Ou seja, o vento ele aparece repentinamente sobre as nossas vidas. Só que nós precisamos entender que talvez o vento ele chega para mim e para você, para que nós venhamos nos prostrar aos pés do Senhor, como Maria fez. Porque se o vento chegou na minha vida, é para que nós venhamos entender que nós estamos distintos, ou seja, nós estamos longe daquilo que é a perfeição de fazer o nome do Senhor ser glorificado. E muitas vezes, quando o vento vem, é para que nós venhamos nos aproximar do Senhor, porque quando nós estamos perto dele, o milagre acontece. Mas quando nós nos distanciamos dele, os problemas chegam, as dificuldades vêm, as lutas, elas acabam superando toda a expectativa a qual nós estamos colocando diante do Senhor. E aqui nós vemos uma mulher desesperada, porque um vento chegou na vida dela, só que ela não estava entendendo o verdadeiro propósito, ela não estava entendendo o verdadeiro plano de Deus sobre a vida dela. Porque nós precisamos ser realmente pessoas que estejamos com os ouvidos atentos, porque Deus ele está falando a todo momento. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de milagres. O Deus ao qual nós servimos é um Deus que está olhando para mim e para você exatamente neste momento, e esperando uma atitude para que Ele venha realmente operar um grande milagre na nossa vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui esta noite, mas você pode ter a certeza que Jesus ele sabe aquilo que você tem colocado diante do altar dele. Jesus ele entende o porquê você chora, Jesus ele entende porque você muitas vezes murmura, Jesus entende quando você está com dor, quando você está decepcionado, quando você não quer fazer nada. Mas Jesus não entende quando nós somos ingratos a Ele, porque Ele deu tudo para mim e para você. E principalmente, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você crê no Senhor, a vida eterna está reservada a você. Quem anda perturbado não acha saída, anda no escuro, tentando resolver os problemas com as suas próprias forças, e esquecem do Deus ao qual servimos. Porque quando eu olho para essa narrativa, para essa história, eu vejo pessoas aqui atribuladas, pessoas que estão chorando,
mas que não entenderam ainda que aquele que é a vida está ao lado deles. Começam a andar no escuro, não conseguem enxergar, não conseguem viver o sobrenatural, não acham a saída. Mas em nome de Jesus, esta noite, se você está num labirinto, se você está no meio da escuridão, o Senhor Jesus, Ele fala: eu vou brilhar o caminho para que você venha viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade a qual eu preparei para ser vivida por você. Enxergue de uma vez por todas, diante deste vendaval, diante dessa situação, um milagre. Saia da escuridão. Lázaro estava dentro de um sepulcro, morto, não conseguia ver a luz, mas ele sabia que a luz estava lá fora, e a luz era Jesus, e ele estava aguardando apenas uma palavra liberada para que ele pudesse viver o milagre. E eu quero dizer para você, a palavra a qual está sendo liberada esta noite sobre a sua vida é para que você venha viver o seu milagre, é para que você venha realmente desfrutar daquilo que Deus Ele tem preparado para você. Quantas pessoas enfermas na alma, quantas pessoas enfermas fisicamente, quantas pessoas enfermas em seus relacionamentos, não conseguem viver um dia sequer de alegria, vivem chorando, vivem magoados, vivem depressivos. Isso tudo traz morte e surdez espiritual. Só que lá em João, no capítulo 5 e no versículo 25, a palavra do Senhor diz: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Você não está entendendo nada daquilo que Deus está falando com você. Eu não sei quais sonhos que morreram na sua trajetória, eu não sei quais desejos que você colocou diante do altar do Senhor, eu não sei qual sonho você já engavetou e falou: não tem mais jeito. Assim como é falado aqui nos testemunhos, que para nós seres humanos é difícil, nós olhamos com os nossos olhos físicos e não conseguimos enxergar o natural, o sobrenatural, porque nós somos seres naturais. Mas quando nós realmente depositamos com sinceridade a nossa oração, por mais difícil que seja, por mais destrutivo que seja as palavras, os sonhos, as realizações, o Senhor Ele libera uma palavra: a hora vem e é chegada em que os meus filhos, quando ouvirem a minha voz, ressuscitarão. Ei, eu quero liberar essa palavra para você esta noite. Eu não sei qual sonho você tem buscado, eu não sei qual sonho você tem engavetado, eu não sei qual projeto você colocou diante do altar do Senhor, mas essa noite o Senhor está falando: ouça a minha voz, porque eu estou liberando para você vida, e vida abundante, naquilo que tem buscado, naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor. E eu quero dizer mais ainda para você: pode ter certeza que tudo, absolutamente tudo, aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem semeado, você vai colher em nome de Jesus. O versículo 4 do capítulo 11 de João, ele diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha só, Lázaro estava doente, estava enfermo, suas irmãs apavoradas, elas pediram para chamar Jesus, que não estava tão longe. Só que Jesus, ele diz: acalme o coração, porque essa enfermidade é para que o Filho de Deus seja glorificado. Eu quero dizer para você, essa barreira, ou seja, esse obstáculo que está sobre a sua vida, não é para trazer tormento, não é para trazer desespero, porque você anda desesperado,
você não vê a glória de Deus, você não consegue orar, você não consegue ter um relacionamento com Deus, porque o desespero ele tira a sua paz, o desespero tira a sua alegria, o desespero faz com que você venha retroceder, o desespero faz com que você venha murmurar. Só que quando nós acalmamos o nosso coração, deixamos a ansiedade de lado e começamos realmente a clamar ao Senhor, a Bíblia ela é categórica naquilo que ela diz. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes das quais você não sabe. Olha só o que o Senhor está falando. Ei, pare de viver uma vida em desespero. Eu quero que você se aproxime de mim, eu quero que você venha clamar, porque enquanto você ficar aí desesperado, você vai falar coisas que vão entristecer o coração de Deus. Mas quando você acalma, você aquieta a sua alma, você vê a brisa vindo sobre o seu rosto, e aquele vento soprando no seu ouvido, e o Senhor falando contigo: filho meu, filha minha, estou aqui ao seu lado, para poder fazer com que você venha viver o sobrenatural daquilo que eu tenho preparado. Deus tem muito mais para dar a nós do que aquilo que nós imaginamos, mas nós nos limitamos, e queremos limitar a Deus, queremos dar um jeitinho, queremos ajudar Deus a fazer milagre. Deus não precisa da nossa ajuda. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: ó, Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda para operar milagre. Ele é um milagre em pessoa. Pensamos que Deus é como homem, que promete sentado, promete de pé e não cumpre sentado. Muito pelo contrário, aquilo que Ele liberou, a minha Bíblia diz que Ele é fiel e justo para poder terminar a boa obra. Quem ainda está em construção, você pode ter certeza que Ele ainda não terminou a sua obra. Só que no meio do caminho você vai se deparar com obstáculos, com barreiras que vão fazer você frear um pouco, que vão fazer você parar, talvez para carregar o fôlego. Mas você pode ter a certeza que com Jesus você vai chegar no final, no alvo ao qual você almeja ser alcançado. O versículo 16 ele vai falar da incredulidade, porque os discípulos, ou melhor dizendo, Tomé, ele começa a falar: Deus, Jesus, as pessoas queriam te apedrejar. O Senhor saiu daquele lugar porque as pessoas estavam ali já prontas, armando contra o Senhor para apedrejar o Senhor. E agora o Senhor quer voltar lá durante o dia ainda. Voltemos pelo menos à noite, Jesus. Aí Jesus ele pega e fala: de dia a luz brilha e nós não tropeçaremos, mas à noite há muitas pedras de tropeço e nós poderemos tropeçar. Mas aqui eu começo a ver que na nossa vida a qual nós vivemos, muitas pessoas são como Tomé, vão chegar diante de nós e vão falar: você não consegue, você não é capaz, você não vai viver o seu sonho, você não vai viver o seu milagre, é difícil. Só que Jesus ele vem falando para nós: ei, tire a incredulidade de lado, não deixe as pessoas desanimar você, porque quando a pessoa vem e se levanta para apontar o dedo para tentar te desanimar, você precisa estar centrado. Você não pode receber essa palavra para a sua vida. Quantas pessoas chegam diante de mim e falam: não vai dar certo, não vai conseguir. Eu falo assim: eu posso não conseguir, mas o Deus que eu sirvo, Ele vai conseguir, e Ele vai operar um milagre na minha vida. A nossa vida precisa ser uma vida de fé. E a fé, a palavra do Senhor diz que é aquilo que se espera sem ver, é confiança, é poder se lançar no invisível, crendo que Deus está trabalhando ao nosso favor a todo tempo, a todo momento. Só que muitas vezes nós não entendemos e desanimamos com as palavras que são lançadas sobre as nossas vidas. Quando os Tomé se levantam dizendo que não dá certo, que se nós voltarmos seremos apedrejados, se nós formos para lá nada vai acontecer, seremos presos. Ei, quantos Tomés têm se levantado contra você para querer desanimar você? Só que Jesus ele fala: não, nós iremos, porque
cabe ao Filho do Homem ser glorificado e glorificar ao Pai. E eu peço para você que ainda está com sua Bíblia aberta, que você ainda fique aí no Evangelho de João, no capítulo 11. E no versículo de número 21, a palavra do Senhor diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Não, só o Rodrigo entendeu. Jesus está falando para você: você crê nisso? Olha só o que Jesus está falando. Marta, ela chega diante de Jesus cheio de perguntas, responde até mesmo Jesus, porque Jesus fala: ei, esta doença, esta morte é para que ele venha ressuscitar. E Marta olha para Jesus e fala: eu sei que no último dia ele ressuscitará. Só que Jesus olha para ela e fala: mas eu sou a ressurreição, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? E Jesus pergunta para ela, Jesus faz uma pergunta: você crê nisso, Marta? E ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha que maravilhoso. Ela creu, e no momento que ela creu, Jesus falou: removam a pedra. Essa noite Jesus ele está querendo remover a pedra que tem impedido você de viver o milagre. Essa noite Jesus está querendo realmente que você venha enxergar o lado de dentro, aonde você engavetou realmente aquilo que você tem sonhado, aonde você falou assim: eu não vou fazer mais nenhum propósito, porque nada dá certo. E eu quero dizer para você, há uma palavra profética de Deus neste ambiente, que nós preparamos para adorar. Palavra profética essa que está falando com você: eu estou no controle. Você crê naquilo que eu posso fazer? Você crê no sobrenatural? Jesus estava dialogando com Marta. Jesus queria que os seus discípulos vissem aquele milagre a qual ele iria fazer. Jesus estava falando para eles assim: filhos, vocês têm que olhar, porque eu vou ensinar e eu vou fazer com que vocês venham também dar continuidade. E aqueles que estavam atentos puderam desfrutar do milagre de Deus, puderam fazer. E Deus está falando para mim e para você essa noite: fiquem atentos àquilo que eu estou liberando sobre a sua vida, porque o milagre ele vai acontecer a partir do momento que você posicionar e ter uma voz profética nos teus lábios. Ei, sabe aquele sonho que você tanto tem pedido para o Senhor? Profetiza agora, fala: viva sonho. Sabe, aquele relacionamento que você vive frustrado, diga para ele: eu profetizo vida, eu profetizo alegria, eu profetizo a unção, eu profetizo a graça, eu profetizo a misericórdia, eu profetizo realmente aquilo que vai fazer eu viver o milagre de Deus na minha vida. Então o Senhor fala que a partir de hoje, todo choro, toda lágrima que cair dos teus olhos vão ser lágrimas de alegria, porque você vai regozijar o Deus vivo, todo-poderoso, que está neste ambiente, te chamando para que você venha viver o melhor dessa terra, porque você não é qualquer um, você é especial. E se você é especial para Deus, aprenda a adorar ao Senhor com alegria no teu coração, porque hoje não tem morte, mas tem vida, e vida abundantemente para aqueles que creem no Senhor. Aprenda a viver as promessas.
Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: essa noite você vai fazer milagres. Pastor, que heresia é essa? Não é heresia. Depois você leia lá em Atos capítulo 3, versículo 6. Os discípulos estavam aqui em João 11, capítulo 11. Viram Jesus operar o milagre da ressurreição. Em outros textos da Bíblia, o Evangelho de João ele só tem 7 milagres, porque o Evangelho de João é para os judeus. Os outros evangelhos sinóticos são para os gentios. E os gentios, eles precisavam vivenciar milagres para crer. Mas aqui no Evangelho de João já era mais para um povo seleto, para a nata, para aqueles que estavam mais perto de Jesus. Então Jesus ele fala um pouco mais da salvação, do reino, do movimentar do Espírito. Só que Pedro e João entenderam o propósito. E lá em Atos 3, versículo 6, penso eu que eles estavam indo adorar o Senhor no templo. E quando eles chegam diante da porta formosa, eles enxergam um coxo pedindo esmolas. Dá-me uma moeda, dá-me um pedaço de pão, ajude-me nisso, ajude-me naquilo. Aí Pedro e João, a Bíblia diz lá em Atos 3, versículo 6, que eles fitam o olho naquele mendigo e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, a ti te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. Ou seja, eles aprenderam que a palavra profética ela opera milagre. O que você está precisando? O que você está buscando? Para de reclamar um pouco. Para de olhar para essa situação e falar que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Ei, em nome de Jesus, estenda suas mãos diante dos seus sonhos e fala assim: Deus, eu profetizo, eu não tenho a prata, eu não tenho ouro, mas meu sonho, você que estava coxo, engavetado ou até mesmo morto, ressuscita, levanta, anda e venha desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Muitos já estão vivendo um novo nascimento, mas não conseguem viver o milagre porque estão como Lázaro. Porque no versículo 44, a qual nós lemos, o Senhor Jesus ele ordenou os seus discípulos para que os seus discípulos viessem desatar os nós, tirar as faixas. E muitas vezes nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas nós estamos ainda amarrados com as coisas que não traz alegria e não faz a presença de Deus se manifestar em nós. E por isso nós não conseguimos nos mover adequadamente. Só que essa noite o Senhor está falando: ei, para você viver o meu milagre, para você desfrutar daquilo que eu tenho liberado para você, é necessário você desataviar toda a faixa, todo o nó. Porque imagina comigo, se você estiver ataviado, como que você vai andar? Jesus liberou a palavra dentro daquele sepulcro: Lázaro, a ti te digo, vem para fora. Ele veio. E quando ele saiu, ele não saiu andando, porque ele estava todo envolto a faixas. Então ele precisou sair pulando. Ele não conseguia andar. E quando nós andamos pulando, amarrados, nós altamente nos limitamos diante da situação. Só que naquele momento, quando Jesus trouxe a vida, ele falou: eu não tenho somente a vida física, eu tenho o sobrenatural. Desatem os nós de Lázaro. E quando os nós foram desatados, ele conseguiu viver a promessa e falou: de fato, o Deus Todo-Poderoso operou um grande milagre na minha vida. E essa noite, em nome de Jesus, no mundo espiritual, todo nó que tem amarrado você de prosseguir, eu profetizo que vai ser desamarrado. Eu profetizo que vai cair por terra toda barreira agora. Porque se até aqui você andou fadigado, cansado, o Senhor ele traz um renovo para você, para que você venha viver realmente o melhor daquilo que Ele tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Tem alguém aqui que ama Jesus? Não, vou perguntar de novo: tem alguém aqui que ama Jesus? Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. É uma noite profética para você.
Comece a pensar naquilo que você tanto almejou, naquilo que você tanto buscou, os sonhos que estavam ataviados, destruídos, palavras que te machucaram no passado, traumas que você carrega até o dia de hoje. Ei, essa noite é uma noite que o Senhor quer te libertar. Essa noite é uma noite que o Senhor Ele está te chamando para poder fazer com que você venha viver algo sublime. Só que para isso você precisa estar ligado, você precisa ter uma conexão com Deus. Os teus ouvidos têm que estar abertos. E por mais amarrado que você esteja, ei, Deus está falando: ouça a minha voz, porque aqueles que ouvirem ressuscitarão e viverão as minhas promessas. Ei, é um novo tempo sendo preparado para você. Tempo esse que você não conseguia desfrutar, porque você estava amarrado. Deus está falando: ei, está tudo aqui para você desfrutar, mas enquanto você estiver ataviado, você não vai conseguir. Só que eu estou falando, eu estou liberando uma ordem: ei, tire os nós, tirem as faixas, porque o meu filho vai andar, o meu filho vai voar, o meu filho vai desfrutar da promessa. Deus está esta noite mostrando para mim e para você que Ele tem o cuidado, Ele tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Portanto, Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que aonde houver um coração contrito, aonde houver, Senhor Jesus, sinceridade, Pai, diante do teu altar, que o Senhor venha, Pai, liberar essa palavra, para que esse sonho venha se realizar, para que a tua promessa venha a ser desfrutada, para que o teu nome venha a ser glorificado, assim como o Senhor falou. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para glorificar o nome do meu Pai. O Senhor está falando para você: essa situação não é para te trazer tristeza, mas é para a glória de Deus, é para que você se aproxime, para que você ouça, para que você desfrute do milagre, da perfeição, daquilo que Jesus Ele tem preparado para todo aquele que crê no Senhor. Então comece realmente a abrir a sua boca e falar para o Senhor em forma de gratidão o quanto Ele é importante, o quanto você o ama, o quanto você quer viver esta promessa, porque os teus sonhos são sonhos de Deus. Os teus sonhos não são maiores do que aquilo que Deus Ele preparou, do que aquilo que Deus projetou para você. E que esta noite você possa sair daqui regozijando na presença do Senhor, porque há um divisor de águas, as muralhas podem estar à frente, ao exército atrás, ao Jordão está passando com as águas volumosas, mas o Senhor fala: eu tenho uma aliança, e a aliança, quando ela entra na frente, ela opera um grande milagre, porque você viverá tudo aquilo que o Senhor Jesus Ele preparou para você viver nesta terra em vida, porque Ele diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, só que Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundantemente. Portanto, viva o milagre, viva a provisão, vivam as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Esta noite é uma noite de propósito.